Olá, tudo em paz? Que bom falar novamente com você. Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa e Você. E o tema do programa de hoje é quente, decepção amorosa. Alguma vez em sua vida você se decepcionou com o amor? Você já se deu conta do quanto o rancor pelas dores do passado podem estar sabotando a chegada de um novo amor que realmente vale a pena? O que você pode fazer para evitar a desilusão amorosa? Essas e outras perguntas serão respondidas pela nossa convidada de hoje, a doutora Tatiana Berta, que é psicóloga e psicoterapeuta comportamental e cognitiva. Bem-vinda, doutora Tatiana. Uma alegria recebê-la novamente no programa. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela boa vontade. Primeira vez que você veio ao nosso programa, nós falamos sobre rejeição e insegurança. E foi muito interessante, porque hoje a gente vê que um dos motivos da pessoa se sentir rejeitada, insegura, pode ser decepção amorosa, não é, doutora? Com certeza. Decepção de maneira geral na é vida, verdade, do que tange aos relacionamentos. Porque o relacionamento amoroso, ele tem a sua origem, vamos dizer assim, a sua base nos primeiros contatos humanos, né? Nos primeiros contatos de interação com outro ser. Então, como eu desenvolvo a minha confiança em relação a essa pessoa, está extremamente ligado à forma como eu me comporto naquele relacionamento hoje, na fase adulta, que eu escolho para a minha vida. Exatamente. E o que a gente percebe é que as pessoas não estão muito preparadas para as decepções na vida, não é, doutora Tatiana? Certamente. Hoje mais difícil ainda, Eliana, porque nós temos uma tendência hoje a superproteger os nossos filhos, a não querer que os filhos sofram, né? Não querer que os filhos se machucam, que eles sintam dor. Então, normalmente a criança passa uma vida inteira sem um treino de se frustrar, sem um treino de se decepcionar. Então, é muito difícil quando, numa relação a dois, na fase adulta, é necessário, né, é necessária a frustração. Porque inevitavelmente vai acontecer. Se trata de pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com desejos e expectativas diferentes, necessidades diferentes. Então, nem sempre um vai estar correspondendo à expectativa do outro. Exato. Então, o treino a frustrar-se é uma necessidade que a gente tem desde que a gente é bebê, né? Nos primeiros contatos ali com a mãe, com o pai, com os cuidadores. Então, é muito importante que isso seja desenvolvido e que os pais, principalmente, percam o medo de dar limites, de dizer não, de fazer a criança eventualmente entender que nem sempre ela vai ter atendida a sua expectativa naquele momento. E isso vai estar naturalmente fortalecendo esta criança, né, frente às possibilidades de interação quando adultos, né? Exatamente, porque o que a gente vê... E é interessante o que você está falando, porque hoje os casais mais jovens, eles não têm muita paciência com as frustrações, não é? Logo, logo eles já estão falando em separar, já não está dando certo, talvez por causa disso, não é, doutora Tatiana? Por causa dessa criação de não deixar a criança passar por uma dificuldade, passar por um medo, por uma decepção na vida, e o que faz parte. Isso. O mundo fala mais não para a gente do que sim, não é? Exatamente. Em análise do comportamento, a gente chama isso de treino de tolerância à frustração. Olha como é importante. A gente precisa ter isso para que a gente possa se relacionar na escola, né? Então, ou a gente se cria com a ideia de que temos que ser perfeitos o tempo inteiro. Pois é. O que gera uma insegurança tremenda diante da necessidade de posicionar-se no mundo, uma ansiedade e uma necessidade de ter o controle prévio das situações, como se isso fosse possível. Então, eu quero entrar num relacionamento tendo a certeza de que esse relacionamento vai dar certo. Então, às vezes, queimam-se etapas. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas não namoram, não convivem um tempo, né? Cada um em sua casa, depois conhecer. Já casa logo, já mora juntos. Pelo calor da paixão e acham que a vida vai ser sempre assim. Exato, porque não há um treino de espera. Muito importante que haja esse treino. Porque esse treino nos dá a preparação necessária para enfrentar as dificuldades que virão, com certeza virão. Infelizmente, a nossa vida não é tão cor-de-rosa quanto a gente gostaria que fosse. E a gente precisa se fortalecer para enfrentar as dificuldades. E estar preparado para essas dificuldades não é pessimismo, pelo contrário, é um realismo. De forma alguma. Porque às vezes as pessoas falam, mas se você fica pensando que vai ter dificuldades na frente, você está sendo pessimista. Não.
estou sendo realista. Eu penso que eu quero o melhor, que o melhor aconteça, mas eu tenho que estar preparada para que algo... Sabe, Eliana, um dos treinos que a gente faz em consultório com os clientes que buscam psicoterapia é exatamente esse, o de catastrofizar as possibilidades diante de uma situação de insegurança, para que a gente possa entender que a gente pode, que a gente tem recursos de lidar com aquelas possibilidades. Porque se a gente não faz isso ali, né, num ambiente seguro, em que a gente está pensando em termos de planejamento, quando a gente está lá na vida, às vezes somos pegos de surpresa e não sabemos como agir. Né? Quando o ser humano não sabe como agir diante da possibilidade de medo, o que acontece normalmente com a gente? A gente paralisa. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter as reações de defesa naturais. Então, ou eu vou lutar ou eu vou fugir diante da situação. Então, quando a gente se percebe nessa situação de insegurança frente à forma que a gente se coloca no mundo, é necessário fazer esse treino que você está colocando. É necessário pensar naquilo que de pior pode acontecer. E isso não é uma visão pessimista, ao contrário, isso é uma visão realista, porque você está buscando evidências de realidade que embasam a sua ação. E descobrindo que tem potencial para enfrentar tudo. Claro, todo mundo tem, claro. Não é? Então vamos falar agora do amor, da vida 2. Quais são os tipos de decepção que as pessoas podem passar dentro de um relacionamento amoroso? Então, nesse ponto, Eliana, é muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre as fases em que a relação se desenvolve, né? Porque no começo da relação é muito comum o encantamento. Então, a gente está encantado pelo outro, a gente está idealizando. O que é o ideal? É o desejo que a gente tem que aquela relação seja a que de fato nos complementa. Né? Então, no começo da relação, em busca desse ideal de relação perfeita, entre aspas, né? Em relação que vai me deixar feliz para sempre, como nos contos de fada, a gente naturalmente, sem perceber, costuma selecionar no nosso repertório comportamental comportamentos que vão encantar este outro, que vão seduzir este outro. Então, normalmente é uma fase de muito carinho. Você está até rindo porque depois, a outra fase já não é tão colorida assim, A pessoa vai começando a colocar os pés no chão. Exato. Então, isso é natural. A gente não faz isso deliberadamente, né? É um comportamento automático. Eu vou mostrar para o outro que de melhor eu tenho. É a fase da conquista. Então, esse outro se encanta e pensa, puxa, o meu príncipe, a minha princesa, ok, vamos casar. Quando vem a questão do casamento, ou do namoro, ou de uma relação supostamente estável, automaticamente esta necessidade de encantar o outro, de continuar selecionando esses comportamentos que vão supostamente manter a relação sob controle, ela vai dando lugar, essa necessidade vai dando lugar às necessidades práticas do cotidiano, que tem relação muitas vezes com as necessidades de sobrevivência desse casal. Então, o cuidar da manutenção da casa, o cuidar dos filhos, né, o cuidar do trazer, né, o sustento para a família, isso vai tomando uma proporção muito maior do que a necessidade de encantar o parceiro. Por quê? A necessidade da relação naquele momento. E aí é que a coisa inverte e se perde. Aí entra o nosso tema, as decepções começam. E aí, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, nossa, mas ele não era assim quando a gente casou, mas ele mudou depois do casamento, ou ela mudou depois que teve bebê. Não é verdade. A pessoa é a mesma. A situação é que mudou. Exato, o contexto mudou. Mudaram. E a gente responde de uma forma natural às mudanças de contexto. A questão é que no começo da relação, dificilmente a gente percebe essa necessidade de mostrar para o parceiro as dificuldades que a gente tem, porque é uma fase de encantamento. Então, se a gente não tem essa ideia de que isso é preciso já nessa fase, que o dizer não para o parceiro, que o dar limites é importante desde que a relação inicia, lá na frente vai ser muito difícil e a decepção é maior. Exatamente. A pessoa se ilude muito no começo, claro. Né? Coloca expectativas demais no outro e vai abrindo mão da própria vida também. Exatamente. Não é? Acaba se perdendo na relação, né? Porque eu costumo brincar assim que a relação ela é feita de dois. Os dois se complementam, os dois dando o seu máximo não garantem a estabilidade da relação. O máximo de um com o máximo de outro vai fazer com que a relação se solidifique aí.
né? Então, quando eu me coloco para trás na relação, quando eu faço só a vontade do outro para não frustrar este outro, eu acabo ficando em segundo plano. E, portanto, os meus desejos, os meus sonhos, os meus ideais não ficam mesmo próximos de serem satisfeitos. Acaba ficando isso uma vai relação ficando cada vez mais pesado para a pessoa que está abrindo mão da própria individualidade, não é? Porque esse é o comportamento natural do ser humano. Diante de situações de dificuldade, ou a gente tem um treino de enfrentamento, ou a gente se esquiva. Então, muitas pessoas se esquivam dessa situação. Se calam, engolem sapos. Por medo de fragilizar a relação, de desestabilizar a relação. Ideia de separação para algumas pessoas é uma coisa que imobiliza, quando na verdade não é que você pensando em separar precise chegar nesse ponto, mas você precisa sim acender um luminoso ali de que algo precisa ser olhado, de que alguma coisa naquela relação deixou de ser cuidada, porque em algum momento já foi. Então é o momento de resgatar, de olhar, trabalhar com decepção na relação, ao contrário de motivar uma esquiva, deveria motivar um enfrentamento. Que significa, poxa, tá morrendo aqui a folhinha da plantinha, o que que tá faltando então? Eu preciso dar mais água, eu preciso colocar no sol, o que eu posso fazer? O que depende de mim nesta relação para acontecer o desgaste? E muitas vezes as pessoas ficam colocando embaixo do tapete, né? Isso, vai deixando Vamos levar, porque como é que o senso comum normalmente fala? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não é bem assim, gente. A gente precisa estar preparado para enfrentar e não deixar que o problema aumente de tamanho. Né? E dentro dessa questão das decepções, quer dizer, essas são aquelas naturais das pressões do dia a dia, não é? Na vida a dois. Mas ainda acontece muito também da pessoa começar a descobrir que o outro está mentindo. Isso é uma decepção também, quando não chega ao extremo de descobrir que o outro está traindo, não é? Exatamente. Eu acho que é a pior decepção, né? Quando a gente fala de relação, pelo menos o que se percebe é que as pessoas têm muito medo de serem traídas, muito medo de serem deixadas, né, e terem outra pessoa colocada em seu lugar. Isso mexe muito com a confiança, né, de quem foi deixado. Por causa da rejeição mesmo, um sentimento de abandono. Exato, por causa do sentimento de abandono. Então eu sou menos importante do que o outro, né? Então esse medo é muito grande, esse medo de ser traído, esse medo da mentira. Inevitavelmente isso muitas vezes ocorre porque não há no início da relação, desde o início da relação, melhor dizendo, um treino de comunicar ao outro o que eu preciso desta relação. Quem sou eu nesta relação, quais são as minhas dificuldades e vice-versa. Ou seja, acaba ocorrendo no decorrer do relacionamento um comprometimento da comunicação do casal. A comunicação no casamento, ela é o termômetro na relação. Quando você começa a se sentir intimidado de falar para o outro aquilo que você pensa, precisa acender uma luzinha vermelha de que tem algo errado aí acontecendo. A relação precisa nos dar liberdade para nos colocarmos da forma como somos. Se a gente fica cerceado dentro da relação, a gente acaba perdendo as nossas forças. Por mais que a gente entenda que a gente esteja fazendo esse movimento para preservar a relação. Então, às vezes, a traição ocorre justamente porque há esse limitador. Eu não consigo me colocar dentro da relação, eu não tenho espaço. Acaba abrindo uma brecha. Então eu preciso buscar fora da relação isso que eu não tenho aqui. O que talvez não precisaria acontecer se houvesse um movimento de ambas as partes de só um pouquinho, vamos olhar o que está acontecendo. Onde que a gente se perdeu nessa história? Exatamente. Então é muito bonito quando o casal consegue identificar, né, que há essa necessidade de conversar, de retomar o início da relação, de começar a perceber onde é que a coisa se perdeu lá atrás, antes de tomar esse caminho de buscar alternativas. Porque muitas vezes a traição, ela é uma necessidade de sobrevivência até do indivíduo. Porque ele está tão cerceado, ele está tão limitado. Às vezes tão desvalorizado que ele vai buscar um suporte de uma forma inadequada para a relação. Porque o que causa a traição no parceiro? Esse sentimento de abandono, de rejeição, que acaba acarretando uma autoestima fragilizada. E assim, dificilmente isso é superado depois, mesmo que haja, né? Porque é como se trincasse
cristal. Exatamente. Não é? Ele perde um pouco do Então dá para a gente consertar, dá para continuar, mas eventualmente quando há fragilidade volta. Então machuca. Então a traição é um dos sentimentos assim mais difíceis de serem lidados numa relação. Hoje estou conversando com a psicóloga Tatiana Berta sobre decepção amorosa. Pois é, e a gente estava falando da importância da autoestima nesse processo todo, não só na nossa vida inteira, pessoal, profissional, mas amorosa também, não é, doutora Tatiana? Com certeza, Helena, porque a autoestima, ou seja, a forma como nós nos vemos, ela é criada a partir das nossas experiências de vida. Então isso vem lá atrás, nos nossos primeiros contatos, nas nossas primeiras relações. Então quanto mais fortes nós somos perante, né, a necessidade de nos relacionarmos, mais facilmente a gente vai lidar com as decepções, com as frustrações que são inerentes às relações. Não há como existir uma relação sem haver a frustração, porque ninguém é igual a ninguém. E esse é um treino que a gente precisa fazer lá atrás. Então, sempre na nossa história de vida que alguém nos dá um feedback sobre a forma como nós nos comportamos ou como somos vistos, isso vai fazendo com que a gente crie internamente um conceito a respeito de si próprio. E a partir deste conceito a gente consegue se colocar no mundo de uma forma mais segura ou menos segura, dependendo da situação. Então esse treino que nós falamos de tolerância à frustração, embora ele seja um treino difícil, porque significa que eventualmente a gente tem que sofrer, eventualmente a gente tem que sentir dor, eventualmente a gente precisa chorar, mas é um treino necessário para a nossa sobrevivência. Quanto mais nós passamos por dificuldade, mais resilientes nós nos tornamos. Gosto muito do conceito da resiliência. Exatamente. E vem da ideia para os nossos telespectadores. Então, esse conceito é muito usado hoje, né? Porque ele vem da ideia do metal. O metal com essa força toda que tem, né? Quando ele é aquecido a altas temperaturas, aí ele se molda, ele se flexibiliza à necessidade daquele ambiente. Então esse se adapta. Esse conceito de resiliência, ele tem a ver com adaptação, com o quanto você consegue se transformar a partir da necessidade do contexto. Então mais fortes nos tornamos, quanto mais experiências de vida nos oferecerem a possibilidade de eventualmente sofrermos. E eu não estou dizendo com isso que a gente precisa passar sofrendo, ao contrário, justamente para que a gente seja mais forte, para que a gente tenha mais respostas de sucesso na vida, é necessário entender que eventualmente a gente dá conta de um problema, de uma dificuldade, que a dificuldade não é motivo para que a gente imobilize, para que a gente paralise, para que a gente não queira se relacionar mais. Um namoro que não deu certo não necessariamente é motivo para que então, não namoro nunca mais, porque todo mundo é igual, porque mulher é assim, porque homem é assado. Isso não é verdade, né? Quanto mais a gente puder treinar o relacionamento com o outro, mais nós nos fortalecemos nessas mais experientes relações. A gente fica para lidar com novas situações também. E, consequentemente, cada vez que a gente acerta, esse acerto vai sendo selecionado para o nosso repertório de comportamento e vai sendo repetido. Ou seja, nós vamos nos tornando mais fortes, nossa autoestima fica fortalecida, porque eu passo a me ver como alguém que consegue resolver as situações, como alguém que consegue se colocar no mundo de uma forma assertiva. Hoje a gente vê que a necessidade, uma necessidade, aliás, muito grande que a gente tem de trabalhar, especialmente nos clientes que nos procuram em psicoterapia, é o treino de assertividade. É o sim, sim, não, não. Exato, é o dizer sim quando quando esse sim está condizente com o que realmente você avalia para aquela situação, e dizer não da mesma forma. Dependendo da sua avaliação. Quer dizer, sem culpas, né, doutora? Sem culpa. O quanto você é honesto com a sua necessidade, mesmo que você corra o risco de eventualmente desagradar. Desagradar o parceiro, desagradar, às vezes, alguém muito querido. Mas é desta forma que a gente vai se posicionando no mundo e que a gente vai adquirindo o respeito do outro, que é muito importante para a nossa vida. E o que a gente nota é que, geralmente, as pessoas que ficam deixando de ser sinceras com elas mesmas, né, e ficam falando sim para todo mundo,
são as pessoas que mais se decepcionam na vida, de forma geral. Decepcionam com filhos, decepcionam com os parentes, no amor também, porque estão sempre cedendo. É a falta de autoestima, é o medo do abandono, o medo da rejeição que a pessoa traz desde a infância. Isso acaba sendo até um mecanismo de autossabotagem. Quanto mais medo você tem de perder o outro, você se submete a situações que não estão sendo adequadas, você sofre mais. Então a passividade, ao contrário de trazer felicidade, muitas vezes é motivo de sofrimento e precisa ser olhada. Mas qual é a sua dica profissional para a pessoa que ainda não sofreu uma decepção amorosa? O que ela tem que fazer no dia a dia? Até a gente já falou bastante, mas vamos colocar aqui, listar, sabe, os passos principais para a pessoa se blindar contra a decepção amorosa. Claro que ela está exposta, todo mundo está, mas tem jeito da gente evitar. Eu acho que tem algumas dicas que a gente pode procurar prestar atenção, né? Eu acho que a primeira delas seria o quanto eu confio em mim, né? O quanto eu sei, na minha história de vida, que aconteceram situações em que eu dei conta, em que me fizeram sofrer e que eu nem por isso deixei de me relacionar, né? Então, como que está essa minha autoconfiança? Isso precisa ser olhado, né? Segunda questão, o quanto eu espero que o outro corresponda às minhas necessidades. Que isso é uma inversão normalmente, Eliana, né? Nós não podemos esperar que o outro satisfaça as nossas expectativas. Normalmente o outro complementa a nossa história, complementa o nosso cotidiano. É às vezes o principal fator, vamos dizer assim, de felicidade para aquela pessoa, mas não o único. Então não podemos esperar de forma alguma do parceiro que ele satisfaça as nossas necessidades. Então é um erro, muitas vezes, comum, as pessoas casarem e deixarem de viver aquilo que antes do casamento, claro que respeitado o acordo no casamento, de respeito ao outro, mas aquilo que dava prazer. Então, às vezes se gostava de ler, às vezes se gostava de passear, às vezes se gostava de sair com as amigas, por exemplo, para tomar, né, um café, alguma coisa assim. Isso vai se perdendo porque, meu parceiro não gosta, meu parceiro fica inseguro. Então, a pessoa vai se perdendo na relação, achando que está, muitas vezes, fazendo o melhor para a relação. Então, ela não está se posicionando ali dentro da relação. Não esperar do outro que as nossas expectativas sejam satisfeitas por ele, mas continuar fazendo a nossa parte na relação. Essa seria uma segunda dica, né? E uma terceira dica para ajudar a não nos decepcionarmos, né? É cuidarmos de nós mesmos, né? Então, a quantas anda aí a minha autoestima? Como é que eu estou me vendo no espelho? Será que eu gosto de mim? Antes de esperar que o outro goste de mim, será que eu gosto de mim? Será que eu gosto do que eu estou vendo? Será que eu gosto do que eu faço? Será que eu gosto do que eu vivo? Então fica mais fácil quando a gente busca evidências de realidade, a gente naturalmente se frustra menos. Então fica mais fácil viver com o pé no chão, né, do que de uma forma idealizada. Porque quanto, né, maior a idealização, maior a frustração, inevitável. Claro, eu lembrei dessa frase, não consegui construí-la, mas quanto maior alguma coisa, maior o tombo. Maior, acho que você sobe, quanto mais você sobe, maior o tombo, alguma coisa assim, né? Então, evidências de realidade, buscar evidências de realidade sempre é, vamos dizer assim, o que nos protege. E não, como você falou, não nos blinda, porque somos vulneráveis. Isso. Né, a ação do contexto. E o interessante de tudo que você falou é que não depende do outro, só depende da gente. E o erro da humanidade é colocar tudo em cima da outra pessoa, a responsabilidade na outra pessoa. A gente não pode reclamar, porque tudo depende da gente. A mudança, a postura, tudo depende. Cada um tem que cuidar de si próprio, não é? E agora, já encerrando, infelizmente, a nossa entrevista, o que a pessoa tem que fazer quando ela já passou pela decepção? Como ela vai superar isso? Tem gente que fala, agora é um novo amor, eu consigo esquecer o antigo. Será?
Às vezes, Eliana, buscar um novo amor, na verdade, é um mecanismo de esquiva ou fuga, de lidar com uma situação que poderia sim ser resolvida e trazer melhores resultados para aquela pessoa. Então, correr para um novo amor, muitas vezes, claro, é um mecanismo de sobrevivência. Às vezes a pessoa se sente pressionada, se sente encurralada naquela situação e já quase não tem forças para continuar. Mas o ideal não é esse movimento. Então, vou correr para uma outra relação e os meus problemas estão resolvidos. Não. Pelo então, contrário, porque acho que eles vão repetir. Exato, não deu porque tempo. não houve a aprendizagem. Isso. Para que você possa começar um novo caminho, você precisa encerrar, você precisa sair daquele caminho que você vinha trilhando. Mas assim, o ser humano se tornou muito imediatista, devido à demanda mesmo pela sobrevivência do nosso cotidiano. A gente quer resultados para ontem. Então você esperar, às vezes, para construir uma relação aos pouquinhos, para você se encantar com uma outra pessoa, conhecer, depois que você terminou uma relação, demanda muita energia emocional, dá muito trabalho. Então, muitas vezes as pessoas queimam etapas, atropelam. E qual é a consequência disso? Muita frustração, muito sofrimento, muita decepção. Mas que, olha, Eliana, quando acontece, é extremamente necessária e valiosa. Porque muitas vezes as pessoas têm chance de rever e até mesmo de retroceder na posição, né? E por que não? Quando a gente tem esse treino de lidar com a dificuldade, a gente se fortalece e consegue fazer diferente. Nosso cérebro é um aparato maravilhoso, a gente constrói... Sempre vai se adaptando. Claro, a gente constrói quimicamente caminhos alternativos a partir da experiência. Então, a esquiva, a fuga, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre é o melhor caminho. Ao contrário, é um caminho que aparentemente soluciona, mas ele mantém a pessoa na zona de conforto. E uma coisa que precisa também que você lembre na superação da decepção amorosa é o perdão. Trabalhar o perdão, porque enquanto ficar aquele sentimento de mágoa, de ressentimento e às vezes até desejo de vingança, porque tem pessoas que ficam remoendo, vão lá, arrumam outro para vingar, isso é horrível. Porque você não vai estar se preparando para ter um outro relacionamento realmente saudável. Geralmente a pessoa sai com mágoa de um relacionamento, entra em outro, acha que achou o príncipe. Passa um tempo, vira sapo de novo. Com certeza. Então... Infelizmente, a maioria das pessoas só aprende isso pela experiência mesmo. E às vezes o preço é bastante alto. Nem sempre é possível reverter, né? Exato. Então a gente precisa ficar atento. Eu acho que como dica, como conselho, a gente não deve fugir não do problema, a gente precisa enfrentar o problema e entender que somos fortes, né, e que podemos reverter. E se houve uma felicidade, quando a gente está falando sobretudo de casamento, né, que há onde né, acontece uma história de vida, às vezes temos filhos aí, tem outras pessoas envolvidas, então se há essa história, por que não parar, né, e olhar para aquilo que de precioso ainda existe. Valorizar, né? o que ficou de bom. Exatamente. Doutora Tatiana, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço muito o seu carinho, você compartilhar com os nossos telespectadores a sua sabedoria e experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, Eliana. E volte sempre. Obrigada. E assim, para os telespectadores que tiverem interesse em conhecer alguns artigos, algumas dicas, eu escrevo bastante sobre relacionamento. Podem, por favor, visitar o site www.tatianabertapsicóloga.com.br. Tenho certeza que vocês vão achar algumas dicas que vão ajudar bastante aí no cotidiano e no manejo das relações. E um telefone para contato também? O telefone para contato, então, é 11 4116 0580. Esse é o telefone do consultório. 4116 0580. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você.